Tá, então, periodicamente, a gente vai começar a colocar simulado para vocês estudarem. A forma mais prática é usar o que concurso para fazer com base nos assuntos que vocês já estudaram ali. Não adianta tu fazer simulado de um assunto que, por exemplo, tu nunca estudou, porque tu vai acabar errando, tu vai acabar ficando frustrado, né? Porque tu vai fazer a questão ali, não vai ter passado por aquele assunto, vai errar e vai achar que está muito mal. Então, a gente tem que fazer simulado basicamente com os assuntos que a gente está estudando, tá? A não ser que você já tenha uma base consolidada e agora esteja só refinando, aí sim, tu faz simulado geral para ver como é que tá o teu desempenho, mas na maioria das vezes não, tu tá no início do estudo, aí tu vai fazer um simulado ali que cai um tema que tu nunca viu. Tu vai errar provavelmente e vai achar que o teu desempenho tá horrível. Então vamos lá, vou compartilhar aqui a tela. Então essa é a tela inicial, pessoal, do que concursos, tá bom? Então, basicamente aqui você tem algumas opções, mas onde é que vocês têm que vir? Aqui na aba de simulados, meus simulados, aí você aperta aqui. Depois você vai vir criar simulado, aparecendo aí para todo mundo, tá? Criar simulado e aí vai dar esse aviso. Escolha de uma a 12 disciplinas, clique em gerar simulado, selecione no mínimo das questões. Tá? Então, como é que a gente vai fazer? Vou aqui abrir o plano do André. E aí a gente tem em meu desempenho o progresso do avanço do plano dele. Então, ele está no início e não avançou em tantos temas. Então, a gente ainda está avançando aqui na parte de domínio de ortografia, mas ele já viu toda essa parte, por exemplo, de conceito básico de redes. Tá? Na parte aqui de administrativa, ele já viu toda essa parte aqui de conceito, né, de administração pública. Ele já viu toda a parte de princípios fundamentais e direitos fundamentais. Falta só mais uma parte aqui, a parte 2, né, que já trata mais ali muitos artigos, né, direitos propriamente ditos. Penal geral, ele já viu aqui a parte de princípios, parte de lei penal no tempo e uma parte da lei penal no espaço. Direito penal especial, crimes contra a vida, homicídio. E processo penal ainda está vendo a parte de princípios, assim, lógico, também está terminando. Então, assim, tem alguns temas que ele já viu. Então, mas vamos supor que ele tivesse visto um pouco mais. Vamos supor que ele tivesse visto essa parte de pontuação também, que aqui ele tivesse visto também essa parte de navegadores e informática, e aqui também ele tivesse visto essa parte de princípios jurídicos administrativos, e tivesse visto licitações, e aqui tivesse visto também, por exemplo, poder legislativo, e aqui licitude, e aqui bora deixar só homicídio mesmo. Aí o que que a gente vai fazer, né? Vocês vão ter que verificar dentro desse progresso do avanço do plano de vocês o quanto de assuntos de vocês já avançaram para vocês fazerem o simulado. Ou vocês podem pegar também aqui no cronograma da semana e ver quais os assuntos da semana eu estudei. Então vamos avançar aqui para outra semana. Então aqui tem todos os assuntos que ele vai estudar, por exemplo, semana que vem. Então organização administrativa, parte de lesões corporais aqui em direito penal especial. Ele vai terminar a lei penal no espaço, ele vai estudar aquela parte de navegadores, juiz de garantias em processo penal, tá? Então, digamos que ele verificou aqui na semana que ele bateu todos os assuntos. Quando chegar o sábado, não vai ser todos os sábados, eu vou colocar pelo menos uma vez no mês, porque simulado é assim, pessoal. Não adianta a gente ficar fazendo simulado todo sábado, todo domingo, porque a gente tem que avançar muito nos conteúdos. Então, o simulado é interessante para testar teus conhecimentos ali, ver como é que tá o teu tempo de prova. Então, muitas vezes é mais importante até para isso, para tu calcular ali teu tempo de prova, simular tu fazendo ali, se tu demora muito para resolver as questões, né? Mas a questão do simulado em si, você já está treinando aqui resolvendo questão. Então, essas metas verdes aqui sempre é de resolução de exercício. Então, não quer dizer que você não está treinando, tá? Eu acho até mais importante, muito mais importante, fazer questão, avaliar a tua questão, montar teu caderno de erros, do que ficar fazendo um simulado atrás do outro. Mas é algo, né, que vocês me passaram no feedback, não só vocês, até o pessoal também que estuda para delegado, e é o que eu estou implementando. Mas, claro, muitas vezes vocês vão ter a dúvida, "Pô, por onde é que eu vou fazer esse simulado?" Então, vocês mesmos vão montar o simulado de vocês. Então, voltando aqui, a gente vai em simulados, criar simulado, e aqui, dentro daquilo ali que a gente viu, do André, a gente pode montar o simulado.
tá? Então, primeiro a gente seleciona a disciplina. Então, a gente seleciona aqui, direito penal, né? Direito penal. E aí o assunto, como a gente viu lá, o André ele estudou ali o início, né, dos assuntos, voltando aqui. Ele estudou o início dos assuntos de direito penal aqui, estudou princípios, então a gente vai selecionar princípios, né? O ideal, pessoal, é que não coloque muitos assuntos, porque se tu colocar muitos assuntos aqui, na hora que tu for gerar o simulado, ele acaba dando um bug, tá? Então, o ideal é pegar no máximo dois assuntos ali por disciplina para montar o simulado, tá? Então, eu coloquei princípios em direito penal, aí processo penal eu vou colocar princípios também, processual penal que tá. Processual penal, eu vou selecionar o tema princípios aqui. Aí você vai ter que vir mais para baixo, porque como processo penal já foi selecionado, aí você vai ter que arrastar um pouco mais para baixo até entrar nos assuntos de processo penal. Tá? Então, datar aqui em penal que pega toda a parte de penal especial e penal geral e legislação especial. E aí a gente entra em processo penal, tá? Então eu vou pegar para colocar aqui essa parte de princípios também. Parte de princípios, né? Quando você tem um tópico, na hora aqui de selecionar, você tem um tópico geral e tem os subtópicos. Então, quando eu coloco princípios, o tópico 2 ele vai pegar tudo que tem abaixo, os princípios do contraditório, da ampla defesa, a presunção da inocência, né? Se eu quiser fazer um simulado mais específico de um tema ali que, pô, não entendi muito bem esse tema, eu acho que eu preciso aprofundar aqui em contraditório, em ampla defesa. Você vem e seleciona só o item específico e não seleciona o item geral, né? Mas nesse caso aqui, eu sempre indico de selecionar o item geral. Então, eu selecionei princípios. Administrativo. Aí naquele exemplo que eu falei lá, vamos colocar, a gente não precisa seguir a risca, né? Como eu estou fazendo um exemplo aqui, eu vou colocar em administrativo licitações, tá? Então procuro aqui, licitações, tá aqui, não, esse é a lei antiga, né? Vamos, aqui, 14133, que é a lei nova. Beleza, licitações, aí, constitucional, direitos fundamentais, né? Seleciona, direitos fundamentais. Teoria dos direitos fundamentais, tá? Deixa eu só ver mesmo se é isso, porque às vezes teoria dos direitos fundamentais é um tema, né? Porque é um tema que engloba ali toda a teoria, né, das gerações dos direitos fundamentais, quem já estudou sabe, e tem os direitos fundamentais em espécie, que a gente fala lá, direito de reunião, direito de informação, direito, né, aqueles vários direitos do artigo 5º. Deixa eu ver se eles separaram aqui. Então, deixa eu ver. Teoria dos direitos. Ó, teoria dos direitos fundamentais. Então, vai pegar mais essa parte teórica de gerações de direitos fundamentais. Mas eu não quero, eu quero trabalhar a parte dos direitos individuais ali, né? Direito à vida, liberdade, igualdade. Então, eu selecionei aqui o item 5. Ou posso deixar o item 4 e o item 5. Tá bom? Então, a gente já tem penal, processo penal, administrativo e constitucional. Tá? E dentro de penal fica a parte de legislação especial e fica a parte também de penal especial, ou seja, os crimes em espécie. Então eu vou selecionar aqui homicídio, que foi o que ele já tinha estudado, tá? Homicídio, e vou selecionar uma lei especial, que eu acho que ele ainda não viu nenhuma, mas deixa eu ver. Ainda não viu nenhuma, mas vamos ver, vamos supor que ele tivesse visto aqui abuso de autoridade já, tá? Então, selecionei. Beleza, pessoal. Você já tem aqui um simulado que vai cobrar, ainda não tem, na verdade, mas já selecionou os assuntos de um simulado de assuntos que basicamente você estudou na semana, tá? Talvez você resolvendo questão possa pegar ali uma questão ou outra que você já resolveu. Ou não, porque ele pega questões ali aleatórias. E aí você pode filtrar aqui, refinar mais esse simulado. Então, você está estudando para a prova que vai ser FCC, você está estudando para a prova que é a OCP, você está estudando para a prova que é FGV, você pode aqui filtrar pela banca. Então, pessoal que está estudando para o Amapá, a banca vai ser FCC, muito provavelmente. Então, a gente pode selecionar a banca, FCC, tá? Eu não quero questões muito antigas. Eu não quero pegar a questão ali de 2007,
Porque nos simulados aqui, a gente vai jogar questões aleatórias, que é para você treinar. Então, eu quero um parâmetro de questões aqui dos últimos 10 anos, tá? Então, você joga aqui de 2016 até 2026. Tá? Eu não quero também questão desatualizada e também eu não quero questão anulada, que foi anulada pela banca. Aí você marca aqui os dois xizinhos, né? Beleza, fez o filtro. Também eu quero questão só de área policial, tá? Então você vai selecionar aqui área policial. Eu sugiro que não faça tanto um filtro refinado assim, porque a gente está selecionando banco, a gente está selecionando ano, está selecionando área, então às vezes talvez nem ache questões de determinados temas, tá? Então eu vou, só para fins de exemplo, fazer dessa forma para ver como é que aparece aqui, tá? Mas filtrei a área, o ano e a banca, tá? E coloquei esses assuntos aqui, são 6 assuntos de núcleo duro. Ah, tá. A gente está falando de área policial, né, pessoal? Então a gente tem que colocar também, por exemplo, português, né? Vamos colocar português aqui e vamos colocar o tema aqui, hífen, por exemplo, né? Um tema importante aí, tema fácil, hífen. Emprego do hífen, tá bom? Então a gente vai treinar hífen nesse simulado e vamos colocar informática também, tá? Informática, sons de informática e o assunto vamos colocar navegadores, tá bom? Navegadores e vamos colocar aquele outro lá também que já tinha visto, qual é? É o redes, né? Conceitos de redes. Rede de computadores. Beleza, eu fiz todo esse filtro aqui, pessoal, inicial para montar o simulado. Aí a gente vem filtrar. Beleza? Filtrou, ó, encontrou só 4 questões nesse filtro aqui. Por quê? Eu filtrei muito, coloquei muita questão de banca. Então eu vou tirar aqui a área policial, vamos ver como é que aparece. Ó, então eu tirei a área policial, já apareceu 436 questões dentro de tudo aqui que eu selecionei, tá bom? Como eu falei, se der erro às vezes, aparece muita pouca questão, você tenta ir tirando um pouco os assuntos. Porque uma vez eu tentei fazer um simulado aqui com, sei lá, 50 assuntos, aí não deu certo. Então sempre tem que ser ali, eu acho que no máximo 10 assuntos para conseguir gerar um simulado legal. Tá? Então ficou um filtro bacana, banca, 10 anos alguns assuntos aqui que foram estudados. Você filtrou, gerou 436 questões. Beleza. Aí você vai vir bem aqui, ó, gerar simulado, tá? Pronto. E ele vai te dizer quantas questões tem de cada tema ali que a gente selecionou. Então, português, ele só achou 3 questões desse tema. Administrativo 132, constitucional, nesse filtro 147, penal 39, Direito Processual 18 e Informática 97, dentro desse filtro aí que eu fiz, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, mais questões de português, ou eu vou ter que filtrar melhor aqui, tirar algumas coisas, ou eu posso selecionar mais um assunto de português. Então, bora colocar mais ortografia. E eu filtro de novo. Aí eu vou de novo gerar simulado. Então ele já vai ter encontrado mais aqui, encontrou 39 questões desses assuntos aí, né? De ortografia e agora com hífen. Então a gente seleciona, né? E sempre eu sugiro vocês selecionarem os temas que a tua prova tem mais incidência. Então, pô, a gente vai fazer uma prova onde direito penal, processo penal, a parte de direito vem mais, né? Então, como por exemplo foi a do Amapá de 2017. O direito foi muito importante, né? Eu sempre falo, eu não estudei para a prova da Polícia Civil do Amapá para oficial investigador, na época que era oficial ou agente, eu estudava para delegado. Mas eu fui fazer a prova de escrivão lá, de oficial da polícia, e fiquei em primeiro lugar, porque eu praticamente fechei, errei uma questão só em direito, e eram ali 30 questões de direito, e as outras 30 ou 40, não lembro. E as outras ali, história da Amapá, legislação da Polícia da Amapá. Não, legislação da Polícia da Amapá eu fechei também, porque tinham 8 questões. Mas assim, história da Amapá, atualidades. De 4 eu acertei 2 em cada ali. Mas mesmo assim fui o primeiro colocado. Porque talvez o pessoal se preparou muito ali para as outras áreas, mas o direito era mais importante. Tá? Então a gente tem que também ter estratégia de acordo com o edital. Mas, para fins de exemplo, eu vou colocar 10 questões de cada, tá? Tirar um pouco aqui de informática, eu vou colocar só mais 8 de informática, mais 8 de informática, tá?
mais 8 de português e vou deixar 10 de cada aqui, dessas de direito, tá? Até porque penal, a gente vê que são três assuntos, né, dentro de penal. Então tem que colocar um pouco mais para ver se acaba ali vindo pelo menos umas duas de legislação especial, né, cinco ali de penal especial, três de penal geral, tá? Então sempre coloco um pouco mais aqui em penal. Mas, em síntese, ficaria assim: 8 de português, 8 de informática, 10 de administrativo, 10 de constitucional, 12 de penal. Aí aqui você vai selecionar o tempo, tá? Em média, pessoal, a gente tem de 2 a 3 minutos para resolver cada questão numa prova, tá? Se você resolve em 3 minutos numa prova de 60 questões ali, você vai bater mais ou menos 3 horas de prova, né? Se é uma prova de mais questões, 84 horas de prova, sendo certo que a gente tem geralmente no máximo 4 horas para fazer uma prova e tem que preencher ali o cartão resposta com o gabarito. Então, eu sugiro colocar aqui sempre 3 minutos, que é um tempo ok, que já está até no limite, né? No futuro aí você tem que fazer mais rápido as questões. Então, eu vou colocar aqui simulado, teste, né? Polícia Civil, o nome. E aí pronto, com base nisso, pessoal, você cria o simulado. Beleza. Já foi criado o simulado, com base nisso aqui que a gente selecionou. Você vai ir para simulados e aqui já está o simulado teste da Polícia Civil. Aí aqui você tem algumas opções, tá? Que eu vou dar para vocês. Vocês podem colocar imprimir. É o que que vai acontecer? Ele vai abrir aqui como se você estivesse resolvendo questão, tá? Você pode. Foram 58 questões, tá? E aí você pode começar a resolver aqui, só que peraí. Ele vai abrir o negócio de imprimir, né? Você pode começar a resolver aqui, mas aqui não vai ser tão intuitivo, a não ser que você coloque, por exemplo, um cronômetro ali para cronometrar o seu tempo e tudo mais. Mas você pode começar a resolver aqui. Você pode dar um Ctrl P, ele já ia abrir automático ali, né? Mas nesse Ctrl P. Porra, peraí que meu computador tá lento que só. Mas nesse Ctrl P você pode imprimir esse simulado, tá? E tentar simular umas condições de prova. Então aqui. Você vai imprimir aqui, né? Ele vai te dar 20. No meu caso aqui eu selecionei sempre 20 questões por página. Então ele vai te dar as 20 primeiras questões. Ele já vai te dar o gabarito, então você evita, risca, corta esse gabarito para não ficar olhando na hora da prova. E é por isso que eu falo que não é tão intuitivo dessa forma, né? E aí você vem para a página 2, faz a mesma coisa, imprime de novo, né? Coloca para imprimir de novo. E aí vai vindo a questão 21 no caso, até a questão 40, né? E aí você imprime e simula resolver ali no físico mesmo, na caneta. E qual é a segunda opção que vocês têm? Vocês podem colocar aqui, apertar em cima, tá bom? Quando você aperta em cima do simulado, aí vai abrir aqui em formato de simulado mesmo. Então aqui você vai ter o tempo, tá, para resolver cada questão. Você pode marcar essa questão, pô, essa questão que eu fiquei em dúvida. Então você já pode marcar ela para revisão, tá? Você dá um clique aqui, ela vai, em um próximo momento ficar marcada para sua revisão. Você pode avançar, pô, essa questão aqui eu estou em dúvida. Eu estou em dúvida. Tá, então aqui, essa aqui acabou sendo marcada, né? Mas marcou B. Aí você avança para a próxima. Aí nessa aqui você viu. Marcou aqui a tesourinha, mas ficou em dúvida. Aí ficou em dúvida. Aí tem o tempo rolando aqui, né? Então isso aqui vai te dar um parâmetro de tu não ficar 5 minutos nessa questão. Pô, ficou em dúvida, ficou em dúvida. Pega um papel, tá? Um papel, anota aqui do lado questão 2 e avança. E aí você vai avançando, vai avançando, vai avançando. Acho que ficou em dúvida, anota e vai avançando. Quando chegar lá no final, você volta. Pô, questão 2 faltou resolver, né? Porque aqui vai te dar quantas você resolveu. Então, se eu pular para a terceira, vai ficar que eu respondi só uma questão. Então, chega lá na 58, você vai perguntar: caramba, qual foi a questão que está faltando que eu não respondi? Então, por isso que você tem que anotar, tá? Foi a questão 2. Aí você seleciona aqui, volta lá na questão 2 e responde. Eu vou responder tudo aqui, pessoal, no chute mesmo, só para vocês verem como é que vai ficar depois a correção do simulado, tá? Então, deixa eu avançar aqui.
Demorar um pouquinho, né? Ter colocado menos questões. Agora que eu lembrei que eu ia fazer só com 20 ou 30 questões para ficar mais rápido essa parte aqui. Mas vai dar certo, vamos lá. Enquanto isso, se alguém tiver dúvida, vai colocando aí, pessoal, no chat, tá? Mas aqui eu tenho que fazer isso para depois, quando for fazer a correção, eu conseguir mostrar. Na verdade, para eu conseguir finalizar o simulado, tem que resolver todas as questões, né? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver se eu ainda tô bom. Não sei nem o que que fala isso aqui. Sigilo da fonte. Então aqui vocês estão vendo que está pegando questão FCC mais aleatório, né, pessoal? Pega a questão de técnico, pega a questão de prefeitura, pega a questão, né, aqui ó, de TRT. Então assim, é para treinar mesmo. Vocês vão pegar de tudo quanto é órgão aí que teve questão da FCC. E aí tá selecionando de acordo com aquele filtro que eu coloquei de ano, né? Então tá pegando só no máximo de 2016 até 2026, mas se vocês deixassem livre, ia vir questão aqui até de 2005, 2007. Às vezes é legal isso, sabe? Porque eu fazendo o teste, eu vi que tinha questões ali de 2007 que estão atuais. Então dá uma questão ali que tem mais de 20 anos, mas que perfeitamente você resolve com a parte de conceitos ali nos dias de hoje, né? Então, mostra a importância de alguns temas você ter realmente um entendimento consolidado e que eles não mudam. Então pode ser um material que tu estudou há 10 anos atrás, mas tu conseguiria resolver essa questão, porque é uma questão de conceito. Ficar devendo ponto para a banca aqui nesse simulado. Aí isso aqui vocês vão conseguir treinar, né? Deixa eu não marquei isso aqui. Vocês vão conseguir treinar, né, muito bem, fazendo vocês mesmos os simulados, com base em assuntos que vocês estudaram, tá? Porque eu não sou tão a favor do simulado por causa disso. Às vezes você não estudou um assunto, pô, vai fazer simulado ali, começa a errar a questão e começa a dar desespero. Então, é, o que importa mesmo é vocês estarem tendo um bom desempenho nos assuntos que vocês estudaram. Pronto, aí vocês dão finalizar, pessoal. Você respondeu 58 questões, 58 questões. Não deseja finalizar o simulado? Sim. Beleza. Minha nota no simulado foi 22. Ou seja, eu acertei 22 questões só. E aí eu entro em cima do simulado, de novo, e aí ele vai me dar um panorama, tá? Vai me dar um panorama aqui por disciplina, pessoal. Então, em português, das 8 questões, eu acertei 3, errei 5. Administrativo, das 8, errei 2. Constitucional, das 8, das 10. Administrativo das 10, né? Enfim, ele vai me dar o panorama aqui de acordo com o número de questões, né? Penal das 10, das 12 eu errei as 12. Constitucional das 10 eu acertei 3, errei 7. Aqui processo penal ficou 5, 5. Informática eu também errei as 8. Tá? Mas o que é mais importante é que vocês analisarem as respostas, tá? Então, aqui vocês vão ter os comentários nas que forem certas e nas que forem erradas, tá? Sempre dá atenção principalmente para as que vocês erraram, claro. Então, bora vir aqui, por exemplo, numa de licitação.
tá? Então, o que eu errei? Você vai apertar no maisinho, vai entender a questão, que cobrava uma dispensa de licitação, e vai entender por que que o gabarito é justamente aí a letra. Qual é a letra? Que é a letra B, no caso, né? Eu marquei C, mas o gabarito é a letra B, tá? Então ele vai te explicar, vai trazer um comentário aqui do professor, tá? Dizendo o erro de cada alternativa, tá? Você pode principalmente vir aqui na que você marcou. Então eu marquei C. Por que que eu marquei C e por que que estava errado? Ele vai te explicar. E por que que a B era a correta, tá? Então ele vai te explicar. Então você vai fazer a correção desse simulado e entender aqui os assuntos que você errou, tá bom? Então você vai ter aqui todas as questões, você vai ter os comentários, tá? E é assim você vai treinar o seu desempenho dentro das questões que você estudou, tá? Diferente de fazer um simulado aleatório ali, onde vai ter vários assuntos que você não estudou. Então seria assim que vocês fariam os simulados, tá? Sempre corrigindo. Eu vou colocar o sábado para fazer o simulado. E aí no domingo vocês façam a correção, tá? Pelo menos uma vez no mês a gente vai estar fazendo dessa forma. E aí dessa forma que eu ensinei para vocês, com base nos assuntos que vocês estudaram, seja que os que vocês já finalizaram, ou seja, os assuntos que vocês estudaram na semana, então, pô, vocês conseguem sempre ver aqui a semana presente e a semana que vem. Então, digamos que o simulado viesse aqui nesse próximo sábado. O André ia conseguir ver tudo que ele estudou aqui, que ele finalizou na semana, e o que ele estudou, finalizou na semana passada. Então ele poderia selecionar alguns assuntos aqui dentro desses que ele estudou, ou dentro desses que ele já finalizou aqui no plano, tá? E fazer um simulado com base nisso e testar os conhecimentos dele, tá? Então, basicamente é assim que vocês fazem o simulado, tá, pessoal? Ficou claro aí como é que faz? Alguma dúvida em relação ao que eu mostrei? Bora, pessoal, vamos acordar aí, se manifestem no chat ou com som. Vou pedir para vocês tudo ligarem o som aqui e ligarem o vídeo. Não sei se vocês estão dormindo. Tudo Bora. certo, bom dia, compreendido. Bom dia, tudo certo aí? Então, basicamente é assim que vai funcionar, tá? É muito melhor vocês fazerem dessa forma do que pegar simulado aleatório na internet. Claro que às vezes, num pós-edital, é muito bom tu pegar um simulado ali específico, por exemplo, do Caveira. Os simulados do projeto Caveira são muito bons para treinar aí o conhecimento num pós-edital. Mas pré-edital, pessoal, vocês estão estudando ali, formando base. Não adianta ficar pegando simulado. Ah, vou fazer um simulado aqui da Polícia Civil do Piauí. Sendo que você está no início do estudo, não viu muitos assuntos, você vai ir muito mal no simulado, tá? Então, eu indico que faça dessa forma, selecione os assuntos ali que você estudou, não filtra muito ali, que não coloca muitas informações, área policial, deixa em aberto, porque se tu tirar a parte da área, ele vai pegar a questão ali de prefeitura, vai pegar a questão de TRE, de TRT, de TJ, de área policial, e aí você vai ter um filtro bem amplo para poder trabalhar os assuntos, né? Quando a gente resolve as questões aqui na plataforma, eu já coloco para vocês o filtro de acordo com o que vocês estão buscando, que é a área policial. Então, no simulado, é ideal que vocês não coloquem a área, deixem aberto para vocês pegarem questões mais amplas ali, senão vai ficar muito nichado ali a questão do filtro, e aí talvez não ache tantas questões ou repita questões que vocês já fizeram, tá bom? Então, basicamente seria isso. A aula está gravada, né? Como eu falei, então se ficou alguma dúvida relacionada ao que eu mostrei, mas acredito que ficou bem claro, né? Como é que faz. Vocês dão uma olhada depois com calma. Ah, fiquei com dúvida aqui no filtro, como é que faz mesmo, como é que seleciona. E aí eu vou deixar para vocês depois dar essa revisada, tá? Sendo certo que, por exemplo, quem começou agora, como a Simone. O simulado vai vir para ti, por exemplo, só talvez mês que vem, final do mês que vem, porque tu tem que avançar no conteúdo, pelo menos ali minimamente, para te conseguir fazer um simulado,
tá? Mas, por exemplo, quem já está há algum tempo aí, a Dani, vai começar a vir mais. Então, todo mês ali tu vai estar fazendo simulado e aí tu pode fazer dessa forma que eu mostrei aqui no vídeo. Certo, pessoal? Vamos nessa. Bom sábado aí para todo mundo. Se não tem mais dúvidas, a gente vai encerrando. Ok. Valeu, André. Até mais. Bom dia, pessoal. Encerrar a gravação aqui.